Oi, pessoal, bom dia. Pouca gente hoje ainda. Também semana de feriado, né? 8 horas da manhã. Depois sexta a gente tem um outro feriado, né? Aí vocês vão se acostumar com a PUC, né? A PUC e várias outras universidades também. Normalmente, entre aspas, tipo, dão o dia do professor como recesso. E daí, tradicionalmente, a gente não tem aula dia 15 de outubro também. Então, essa semana vocês só têm aula quarta e quinta. Bom, vou colocar aqui o exercício de hoje. Aliás, se eu mudar um negócio antes. Não, deixa do jeito que tava, vai. Cadê? Vou compartilhar aqui. Tá. Voltar. Bom, a gente tem alguns exercícios para hoje. A lista completa tá no Canvas, área arquivos, tá bom? Mas hoje a gente vai fazer, em particular, o primeiro exercício, tá? Para entrega como uma tarefa. A diferença é que eu estou colocando como prazo o final do dia, tá? Então a entrega vai ser até 23h59. E assim vocês não têm tanta pressa para fazer, beleza? Para todo mundo fazer com calma e fazer realmente, tá bom? Ah, então vamos dar uma olhada. Ó, o enunciado todo é assim: em dupla, beleza? Aquelas tarefas para postar no Canvas. Então, até o final do dia, lá na tarefa eu corrigi e aqui não. Até o final do dia, poste o programa e uma imagem da execução do exercício 1. Aqui eu coloquei só o exercício 1, que é o exercício que a gente vai fazer agora. Apenas um do grupo deve postar o exercício, que deve ter os nomes e os RAs de ambos, como nos outros, beleza? Então, entregar, postar no Canvas, na respectiva tarefa, beleza? Lá está indicado, tarefa 13 de outubro, até o final do dia. Bom, como a gente configura o Canvas, é até 23h59, tá bom? Individual ou duplo. Vamos ler o enunciado. Eu acho que cada vez vocês vão ter menos problemas com os exercícios de ALP, beleza? Tá? Esses exercícios são super legais para a gente consolidar o que vocês já conhecem. Então, vamos dar uma olhada. Construir um programa que faz a leitura de informações de N alunos. Como não está dito se o N deve ser lido, você pode ler o N ou você pode fixar, por exemplo, 10 alunos, por exemplo, tá bom? 5 alunos também. Enfim, pode deixar um N pré-definido. Então, construir um programa que faz a leitura de informações de N alunos. Que informações? RA, que vai ser uma string, nome uma string, idade um inteiro e nota um real, um float. E os armazena em um arranjo unidimensional, portanto, um vetor de structs. Depois, você vai alterar a nota de um determinado aluno. Para alterar a nota do aluno, usar como entrada o RA do aluno. Daí você vai buscar nesse vetor o aluno e alterar sua nota. Beleza? Esse é o programa. E daí você vai dividir o programa no seguinte conjunto de módulos. Portanto, ele vai ter várias funções. Vamos começar pela última, que é a função main. Tá bom? Tá embaixo no enunciado. Então, função main define as variáveis do problema, chama a função 1, que vai fazer a leitura dos dados dos N alunos, depois vai fazer a leitura de um RA a ser buscado e chama a função 2. Testa o retorno da função
E se diferente de -1, ler nova nota e alterar a nota da posição que retornou da função. Caso o retorno seja -1, imprime mensagem de que o RA não existe no conjunto e lê outro RA. E depois, a função 3 vai imprimir a tabela de dados, né, com os dados dos alunos. Vamos ver as funções para ficar mais claro. A função 1. Bom, a função 1 faz a leitura das informações. Legal? Então, para ler as informações, você só vai chamar a função 1. Então, a leitura... não, desculpa. Aqui você vai ler o N dentro da função 1. Você vai ler o N e ler as informações. Como parâmetro da função, deve ser passado o endereço do vetor. Beleza? Bom, daqui a um pouco a gente faz o protótipo delas. Então, o que a função vai fazer? Vai ler o N, de quantos alunos existem, e vai ler as informações dos N alunos, colocando no vetor de structs. O que a função 2 vai fazer? A função 2 vai buscar. Lembra que o objetivo do exercício é alterar a nota de um aluno. Então, essa nota vai ser alterada através da função 2. A função 2 é que vai procurar, vai verificar se esse aluno está presente no vetor de alunos. Então, a função 2 recebe os dados dos N alunos, ou seja, recebe o vetor de structs. E o RA a ser buscado. Daí ele busca o RA no vetor. Se o RA existir, você vai devolver a posição do aluno no vetor. Tipo, se ele estiver no VET 3, você vai devolver 3. Beleza? Tá? Caso o aluno não exista no vetor, você vai devolver -1. -1 é um retorno bem usual para dizer deu algum erro. Legal? Então, se você não achou o RA, devolve -1. Portanto, por isso que lá na main você vai checar o retorno da função e só vai alterar se o retorno for diferente de -1. Tipo, se a função achou o RA, daí você pode alterar a nota dele. E a função 3 vai imprimir as informações dos N alunos em formato de tabela. Ou seja, uma coluna para RAs, uma coluna para nomes, uma coluna para idade e uma coluna para nota. Beleza? Já com a nota já alterada. Então, eu vou pedir para vocês lerem o enunciado e tirarem dúvidas. Daqui a um pouco a gente volta a falar e quando vocês tiverem dúvida, já abram o microfone ou postem, enfim, como vocês preferirem. Uma coisa importante que eu reparei nos exercícios anteriores é que vários grupos não postam a imagem de execução do exercício. Alguns eu entendo, porque tá com, enfim, às vezes ele não está compilando. Mas às vezes o grupo deixa de fazer alguma pequena coisa e não posta a imagem da execução, tá? Isso faz a gente pensar que o programa não está nem compilando, tá bom? Então postem a imagem da execução, mesmo que não, né? Mesmo que ele não faça exato, né? Assim, tudo, tudo, tudo. Bom, dessa vez vocês vão ter um tempo maior, né? Inclusive, depois da aula tem monitoria, tal, caso vocês não consigam e não consigam tirar as dúvidas aqui hoje comigo, né? Depois tem monitoria também.
Pessoal, estão fazendo? Eu vou abrir um Replit aqui para alguém tá com dúvida, enfim. Eu vou deixa eu pegar o Teams. Acho que eu vou compartilhar a tela toda. E só para a gente, aqui do lado, ver um pouquinho da estrutura, né? Tá? Caso alguém esteja com dificuldade. Então, ó, em cima aqui, colocar o namespace, standard. Aqui dentro, local, né? Bom, a gente pensar um pouquinho na estrutura, ó, construir um programa que faz a leitura de informações de N alunos. E daí tem uma definição de uma struct. Então, lembre que essa struct, ela vai ser, a definição dela, né, vai ser usada nas várias funções, na main, nas várias funções. Então, o lugar mais adequado, por enquanto, depois em algum outro momento a gente pode fazer bibliotecas, mas daí a gente vê em estruturas de dados, né, na outra disciplina. Enfim, seria aqui como definição global, tá? Então, aqui, por exemplo, struct, aí vocês dão um nome qualquer, por exemplo, alunos, e coloquem os campos, né? Então, a professora Ângela já colocou lá, RA string, então char RA, não sei, na verdade eu não sei quantos dígitos, deixa eu ver aqui, quantos dígitos do RA de vocês tem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, se eu não contei errado, 8. Beleza? O que mais? Então, RA string, nome string. Nome. Daí vocês põem o que vocês considerarem ok, suficiente. Eu vou por 30 aqui só, por exemplo, tá? Depois idade, inteiro. Estou usando os mesmos nomes dos campos que a professora Ângela sugeriu, tá? E nota real. Então, float nota. Lembrei sempre de colocar um ponto e vírgula aqui, depois do fecha chaves, tá? Que é um erro bem comum, se bem que daí o compilador vai acusar. De boa? Então, voltando lá para a leitura do enunciado. Construir um programa que faz a leitura de informações de N alunos e os armazena em um arranjo dimensional, um vetor. Então, vocês vão ter um vetor de alunos. Então, alunos, vet. E vocês vão dar um tamanho máximo para o vetor, beleza? Lembra que o N, que é o número de vetores que vocês vão cadastrar, vai estar na função 1, beleza? Daí, olha, a main define as variáveis. Então, a principal variável vai ser essa daí. Depois, se vocês tiverem outras, vocês declaram aqui na main. E daí vai fazer a leitura, vai fazer a chamada das 3 funções. Então, vai chamar a função 1, que é a função de leitura, beleza? Depois. Então, a função main define as variáveis da função 1 para leitura, faz a leitura de um RA a ser buscado. Então, lê o RA.
Depois de ler o RA, ele vai chamar a função 2, que é a função que busca os alunos. É uma função de busca, tá? Função de busca vai retornar a posição do aluno, ou -1. Então, aqui, vocês vão ver se... vocês vão testar o retorno da função, e se for diferente de -1, lê a nova nota. Então, aqui vocês vão testar o retorno e aí duas possibilidades: ler e alterar, né, a nota desse aluno, ou imprimir que o aluno não existe. Beleza? E depois vocês vão chamar a função 3. Chama a função de impressão. Tá? Essa vai ser a estrutura da main. E aqui vocês vão ter as 3 funções. A função 1, função não, né? Chamar função de leitura. Vou até colocar ler N e depois ler os dados dos N alunos. Depois vocês vão colocar a função 2, que é a função, como que eu chamei? Função de busca. E depois vocês vão chamar a função de impressão. É bom notar que a função de busca, todas vão receber como parâmetro o vetor. E a função de busca recebe como parâmetro também o RA, que ele vai buscar, tá? Todas recebem o vetor. Vetor é comum às 3 funções. Beleza, então essa vai ser a estrutura do programinha. Vou tirar uns espaços aqui para caber na tela. Já coube. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Como eu faria para passar o vetor como referência para a função 1? Essa pergunta é a fundamental, Carlos. Legal. Lembra que vetores, matrizes e strings a gente já passa como referência. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, na primeira, função de leitura. Então, supõe que a função de leitura, o protótipo seja assim, ó. Void leitura. Lembra que a gente não vai passar o N, porque a professora está pedindo para ler o N dentro da função, tá bom? Então, a gente só vai passar o vetor. O vetor, ó, tá aqui, ó. É alunos vet. Então, aqui vai ser alunos vet. Na chamada da função, eu vou chamar leitura vet. Por que eu não preciso do e-comercial? Porque para chamar como endereço e daí alterar, né? Lembra que quando a gente colocou o e-comercial, para alterar a variável da main. Só que vetores, matrizes e strings, quando a gente passa, a gente já está passando o endereço.
ou seja, a gente já vai estar alterando a variável da main. Parênteses, por que mesmo o C faz isso? Lembra que quando a gente passa um parâmetro para uma função, o compilador faz uma cópia de todos os parâmetros e as variáveis locais na pilha. Então, imagina que o vetor tivesse 50 mil posições, né? Ele ia demorar um tempão e ocupar muita memória cada vez que você chamasse a função. Então, quando é vetor, matriz ou string, ele não faz a cópia, ele só pega o endereço. Então, então, respondendo objetivamente, como é que faz a passagem, né? Que foi a pergunta do Carlos. Simplesmente chama o vetor, beleza? Põe o vetor como parâmetro, não precisa do e-comercial, porque vetor já é endereço. E na hora de pegar, lá na função, coloca o vetor, abre e fecha colchetes, tá? Dentro da função, vocês vão usar VET 0, VET 1, do mesmo jeito que tivesse na main, tá? Legal, nada. Outra observação é que lembra que a função de busca, ela vai retornar o índice. Tipo, se ele achar no VET 0, vai retornar 0. Se achar no VET 1, vai retornar 1. Então, essa função busca é uma função int, tá? Não é o void. Eu vou até colocar aqui, ó. Você vai passar o vetor de alunos, né? Alunos. Vai passar o vetor e vai passar o RA. O RA é string, né? Ah, vocês podem tentar também RA abre e fecha, tá? Em vez de char asterisco RA. Que o jeito mais usual depois, tipo, quando a gente fica mais habituado com ponteiros, é passar char asterisco, tá? Eu já pus asterisco aí. Aí vocês podem testar. Enfim, se o compilador aceita os dois. Se ele não aceitar, abre e fecha, já sabe que é ponteiro. Normalmente, daqui para frente, né, como a gente já está em estruturas 1, a gente vai começar a chamar as strings de char ponteiro.
como buscar o aluno e alterá-lo. Legal. Beleza. Bom, vamos dar uma olhada. Vou abrir um outro arquivo aqui. Vou inserir uma tabela de várias colunas. O professor não está mostrando a página. Tá. Valeu. Que é isso? Eu abri no Word, enfim, tava no Word mesmo, achei que ele fosse manter o Word, não, enfim, o arquivo, né? Ó, então imagina que aqui é o seu vetor, tá? De structs. Já tá, tô supondo que vocês já conseguiram preencher, é isso mesmo, né? A primeira função já tá ok. Então aqui tem um RA, nome 1 e os outros dados, beleza? E aqui é a mesma coisa. E para os demais também. Bom, cadê? O que vai ser vamos ler o enunciado lá, tá? Ó, na função 2, que a professora quer receber os dados de N alunos, ou seja, o vetor, o RA ser buscado. Então, o RA vocês vão ler na main, beleza? E daí vai fazer a busca do RA. Então, tá bom. Então, ó, vamos fazer o protótipo da função. Vamos fazer o protótipo da função. A função, ela tem que retornar o índice do vetor. Tipo assim, aqui é o índice 0, né? Posição 0. Aqui é a posição 1, etc. Então, ele tem que retornar isso aí. Ou, se não achar o nome no vetor, vai retornar -1. De boa? Então, qual que vai ser o protótipo da função na hora de declarar a função lá em cima? Int, que vai retornar 0, 1, 2, 3 ou -1. Vou chamar a função. Deixa eu ver como que a gente tinha chamado. Busca, eu acho, né? Acho que era busca. Se não for, fica sendo, tá? Busca. E daí, lembra que a gente vai passar duas coisas para a função, que vai ser o vetor. Então, o vetor é a mesma coisa, tá? Alunos, vet. O vetor de alunos. E vai buscar o RA também. Vai passar o RA também. Então, se declarar uma variável RA, que vai ser uma string, tá? Ou uma outra variável, e vão passar string de, na verdade, de 8 não, de 9, tá? De 9 posições, tá? Se vocês tiverem 8 dígitos no RA de vocês, põe string de 9 para caber o 0, tá? O null. Aí vocês vão ler qual RA que você quer alterar. Aí lê, né? Dá um CIN pro RA e passa ele aqui. Vocês vão passar esses dois parâmetros. Lá na main, como é que vocês vão chamar essa função? Lembra que a função busca vai retornar um número. Então, vocês podem colocar, por exemplo, int retorno recebe busca, passa o vetor e passa o RA. Vou colocar em minúsculo, tá? O RA em minúsculo. Lembra que o RA vocês já leram aqui em cima. Beleza? Tipo, digite o RA que você quer alterar a nota. Aí dá um CIN no RA para você buscar o RA no vetor. O resultado vai ficar na variável inteira retorno. Aí aqui de baixo vocês vão testar. Se o retorno for -1, aí imprime
o aluno não está cadastrado, beleza? Se não, daí você vai ler a nota e colocar a nota no vetor. Qual vetor? Na posição retorno. Tipo, se ele achar na posição 1, o retorno vai ser 1. Se o registro do aluno estiver na posição 2, o retorno vai ser 2. Tá? Sempre na posição do retorno, tipo VET, índice retorno, ponto, nota. De boa? Aqui no busca, vocês vão fazer um loop para ver em que posição que está. De boa? Como vocês já sabem quantas posições tem, vocês podem fazer um for, beleza? Para percorrer as N posições. Se achar o RA no vet i.ra, né? Se o vet i.ra for a mesma coisa que esse parâmetro aqui, o RA, daí você pega, já retorna o i, beleza? Se você percorrer o vetor inteiro e não encontrar, aí você retorna -1. Ajuda um pouco, dá para tentar. Entendi, professor. Vou dar uma tentada aqui. Obrigado. Beleza, daí qualquer coisa você me fala de novo. Beleza, beleza. Obrigadão. Nada.
Pessoal, lá no instruct dos alunos lá, se vocês forem testar com RA real, eu coloquei 9, tá? Se vocês forem testar com RA da PUC. Da Unicamp é 8,503. Do RA da Unicamp, pelo menos antes, tinha 6 dígitos só. Tá? Então, 8, 9 caracteres para caber o no.
pessoal, vou fazer chamada. Arthur, ok. Bruno Amorim, Bruno Melara. Carlos, ok. Carlos Eduardo, ok. César, ok. Davi, Felipe, Jean, João Vitor Vidal, tá aí? João Vitor Gomide, Kevin, Murilo, Patrick, Pedro Lotufo, Pedro Porto, Vitor, Vinícius Borim, tá aí? Vinícius Borim, João Vitor Vidal, Vinícius Borim. Alguém está presente? Vou confirmar. Beleza. Do exercício conseguindo fazer? Alguma dúvida? Tá, se tiverem alguma, temos um tempinho ainda. Beleza. Daí, quem tiver alguma dúvida, temos mais uns minutinhos aí. Legal, legal. Joia. Lembrem-se todos para postar no Canvas, tá? Esse exercício vocês têm até 23h59 de hoje.
Bom, pessoal, então, esse exercício por hoje. Daí, depois vocês terminam, tá bom? Quem precisar tem horário de monitoria. E é isso, então. Até amanhã, então, na aula de estrutura de dados. Até, então.